Minha alegria é te servir, Jesus. Luto para ser fiel, sempre. Onde for anunciarei tua voz, tua glória, tua paz e o teu amor. Minhas dores não vão me impedir, teu poder é muito mais. Sempre já tomei a minha cruz, então ao Calvário subirei, contigo ressuscitarei. Eu sirvo ao Deus que é vencedor, sou amigo do Deus que aniquilou o mal. O Deus que se faz serve é Senhor, nada me faltará. Eu sirvo ao Deus que é vencedor, sou amigo do Deus que aniquilou o mal. O Deus que se faz serve é Senhor, nada me faltará. Minha alegria é te servir, Jesus. Luto para ser fiel, sempre. Onde for anunciarei tua voz, tua glória, tua paz e o teu amor. Minhas dores não vão me impedir, teu poder é muito mais. Sempre já tomei a minha cruz, então ao Calvário subirei, contigo ressuscitarei. Eu sirvo ao Deus que é vencedor, sou amigo do Deus que aniquilou o mal. O Deus que se faz serve é Senhor, nada me faltará. Eu sirvo ao Deus que é vencedor, sou amigo do Deus que aniquilou o mal. O Deus que se faz serve é Senhor, nada me faltará. Estamos de volta, dia muito especial, dia de São Judas Tadeu, São Simão e São Judas. São Simão e São Judas foram apóstolos. Estava ali naquele grupo dos discípulos. Lembrem-se que o Evangelho diz que Jesus passou uma noite em oração, orando a Deus. Antes de todas as suas grandes decisões, Jesus era orante, estava sempre em oração. Mas o Evangelho apresenta sempre, antes dos momentos dos momentos de grandes escolhas, Jesus se retirava, orava e depois fazia aquilo que era uma estrutura belíssima, que é a de fundamentar na coluna, que são os apóstolos, o novo povo de Deus. Dentre estes apóstolos escolhidos por Jesus, estão São Simão e São Judas. Nós temos aí uma explicação que o Padre Guido, numa ocasião no programa Brasil Cristão, falou a respeito do processo de escolha, da escolha dos apóstolos, e dentre eles São Simão e São Judas. Vamos acompanhar para aprender um pouco mais. Atenta leitura do Evangelho de São Lucas fala que Jesus, após ter passado uma noite inteira em oração, na manhã seguinte escolheu, entre tantas pessoas, um grupo que ele mesmo chamou de apóstolos. 12 pessoas, de várias profissões, e nós destacamos 2 destes homens
que imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus, e que são venerados pela igreja no mesmo dia. São Judas Tadeu e Simão. Simão era um homem natural da cidade de Caná, na Galileia, na região norte da Palestina. Não conhecemos qual era a sua profissão, mas sabemos que pertencia a uma facção de pessoas chamadas zelotas. Isto é, pessoas que odiavam a presença dos romanos que acabavam de conquistar toda a Palestina. Inclusive, os zelotas sempre carregavam consigo um punhal que é uma arma, sempre pronta a ser usada em caso de uma traição, de uma desconfiança, digamos assim, de uma falsidade ideológica. Alguém poderia dizer, como é que Jesus foi chamar uma pessoa assim? Não cabe a nós responder, porque o chamado para a santidade é universal. Jesus chamou este homem, Simão, zelota, e chamou também Mateus, que era um publicano, um cobrador de imposto, chamou outros que eram humildes pescadores, e chamou também Judas, que era apelidado de Tadeu, e que se tornou na história uma pessoa invocada pelo mundo inteiro como o santo das coisas impossíveis. São Judas Tadeu é um santo muito amado pelo nosso povo aqui no Brasil. Ele, juntamente com São Simão, souberam dar testemunho de uma fidelidade total a Jesus, até o ponto que os dois morreram martirizados. Deram a sua vida por esta causa nobre de apresentar Jesus ao mundo inteiro. Hoje, seja Simão como também Judas Tadeu recebem a homenagem na igreja no mundo inteiro e são invocados para poder receber não somente os sinais gratuitos da graça de Deus, mas sobretudo para nós receber o estímulo a saber doar a nossa vida por esta grande e nobre causa. Deus continua chamando no mundo de hoje os seus apóstolos do dia de hoje. E Judas Tadeu, como também São Simão, são verdadeiros e grandes exemplares que nos ajudam a dizer sempre o nosso sim quando Deus chama para que Ele seja conhecido, amado e adorado no mundo inteiro. Graças ao sangue derramado por estas pessoas, hoje o nome de Jesus é conhecido e é respeitado. São Judas Tadeu, santo das coisas impossíveis, e também São Simão, que do alto do céu continua abençoando a cada um de nós. É tão bonito ver esse processo de escolha, né? Como que Jesus escolheu? Porque depois o Evangelho diz assim, ele escolheu os que ele quis. Não eram os melhores, mas ele escolheu porque ele quis. Mas Jesus escolhe um cobrador de impostos, Jesus escolhe um que é do partido dos zelotas, como disse Padre Guido, ele está sempre com um punhal, esperando um momento de revidar por conta do domínio do Império Romano ali na região de Israel. Depois foi sendo transformado, essa é a beleza do chamado de Nosso Senhor. Ele chama, depois vai transformando. Algumas pessoas pensam, eu primeiro preciso mudar para depois seguir a Jesus. Primeiro preciso... Não é assim. Nós nos apresentamos pecadores, nos apresentamos como nós somos. É o Senhor quem nos transforma. Ele chama como nós estamos. E depois Ele vai nos transformando, lapidando, aparando as arestas, até que sejamos transformados na estatura dEle. Atinjamos a estatura dEle, que é a estatura da santidade, para viver como convém a santos. É assim que São Judas, São Simão,
E os outros todos que Jesus escolheu viveram. Não eram os melhores. E nem Jesus olhou para eles assim, porque esses aqui são os santinhos, então vou chamá-los para serem os meus seguidores. Pelo contrário, Jesus chama um que é teimoso, um outro que é cobrador de impostos, que está conhecido até como ladrão, o outro desse partido dos zelotas, vai chamando-os e vai depois trabalhando no coração de cada um deles, e são santos. Essa vocação não é exclusiva deles, é sua vocação, é a minha vocação, é o chamado universal à santidade. Como nós estamos, como nós somos, o Senhor nos chama e depois Ele vai trabalhando em nós para transformar a nossa vida, para que vivamos aquilo que é próprio da vida do ser humano, a dignidade original, a santidade. E depois tem um destaque para a vida desses dois, como tem um destaque para a vida dos outros 10 também, com exceção de Judas Iscariotes, que depois foi substituído por Matias. Você sabe muito bem a história de Judas Iscariotes. Foi substituído por Matias e cada um deles tiveram uma função muito especial na igreja, que foi a nobre causa de anunciar o evangelho e dar a vida por essa nobre causa. Foi assim com São Judas, com São Simão, com São Matias, com São Pedro, foi assim com cada um dos apóstolos. Deram a vida por essa nobre causa de anunciar o evangelho. Você também pode ser um anunciador. Nós estamos no finalzinho do mês missionário, tem aí mais alguns dias para a gente continuar meditando sobre a missão e lembrar que o fundamento da igreja é a missão. A igreja é missionária por natureza. E desde o dia em que nós fomos batizados, essa marca se imprimiu em nós também. O batismo tem essa raiz missionária. A raiz de toda vocação está lá no batismo. Vocação santidade, vocação missionária. Mas para a gente lembrar disso, todos nós somos chamados à missão. Somos missionários, porque uma vez pertencendo à igreja pela graça do batismo, incorporados à igreja, o que é a missão da igreja passa a ser a nossa missão, porque nós somos igreja. Somos chamados para a missão. E eu quero louvar a Deus pelas pessoas que estão entendendo isso, entendem que são chamadas à missão e que anunciam o evangelho onde estão e que também querem anunciar o evangelho conosco, sendo missionários sem sair de casa, anunciando o evangelho através desse meio de comunicação. Quero agradecer então a iniciativa da Maria Madalena de Fátima Mendes Neves, de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, que ficou sócia. Ela ligou para cá no telefone 1938719620 e se tornou sócia desta obra de evangelização. Muito obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte dessa família e de evangelizar conosco. Muito obrigado. Deus te abençoe. Ela apresenta aqui a sua intenção, pedindo cura, libertação e conversão para ela, pedindo também pelo esposo José Benedito, pelas filhas Carolina, Patrícia, Camila, Zuleide, os netos Luana e David, e também pedindo aqui por toda a sua família. Tá aí, você pode ser um missionário investindo nesta obra de evangelização que é a Associação do Senhor Jesus, Rede Século XXI. Tenho certeza que muitos corações serão tocados com a sua decisão. Então é só ligar para cá, 1938719620. Você que está participando aí pelo nosso Facebook, deixa também seu pedido de oração, deixa a sua intenção, porque daqui a pouquinho nós vamos ter um momento de oração, como sempre temos feito aqui no programa, um momento de oração muito especial, pedindo graça, cura, libertação, restauração, pedindo a força de Deus sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Então vai mandando para cá o seu pedido de oração, tanto por telefone como pelo Facebook, e nós vamos rezar, pedindo a intervenção de Deus sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Então, não saia daí, eu vou rapidinho para o intervalo, daqui a pouquinho eu volto para continuar com você e com a sua família.